Boa noite, pessoal. Então, a gente vai começar a apresentação. Meu nome é Caroline, e juntamente da Maria Carolina, a gente vai estar finalizando, então, essa série de apresentações da Comissão das Maquetes com os agitadores. Bom, nos episódios anteriores, a gente viu a caracterização do churume, a estrutura da maquete, os motores, e agora a gente vai ver, então, os agitadores para finalizar. Bom, ao longo da nossa apresentação, a gente vai ver alguns tópicos, como a definição e função do agitador, a diferença entre misturador e agitador, alguns exemplos de aplicações e qual é a melhor escolha para a nossa maquete. Bem, então falando um pouco a respeito da definição. A agitação refere-se então ao movimento induzido em um fluido por meios mecânicos em um recipiente, como a gente pode observar no vídeo abaixo. O fluido ele pode circular no recipiente ou apresentar um outro padrão de fluxo. Na nossa maquete, a gente tem como objetivo a inserção do sulfato de alumínio ao chorume e a gente necessita de que haja um movimento de agitação para provocar a floculação, pois a etapa posterior ao tratamento do chorume é passar por um processo de filtração para que os particulados fiquem retidos, enquanto que o fluido ele escoe para o vaso seguinte, para o próximo recipiente, dando continuidade, então, ao processo do tratamento. Então, o nosso objetivo é de obter a floculação. Bem, falando um pouco a respeito da função dos agitadores e também dos misturadores. Eles são indicados para operações onde é necessário ocorrer, então, misturar, dissolver, agitar ou homogeneizar qualquer tipo de solução, seja ela líquida, com ou sem a presença de sólidos. Algumas características devem ser atentadas de acordo com a finalidade que se queira atribuir ao produto. O dimensionamento ele tem que ser específico para cada caso, se tu vai usar um agitador ou um misturador e qual a função que tu quer obter a partir daquele produto. Alguns fatores como a densidade e a viscosidade do material também devem ser levados em consideração, pois eles vão influenciar também no dimensionamento. E o modo de agitação, ele pode ser de homogeneização, de dissolução ou de suspensão de sólidos, como é o nosso caso. A agitação é um processo muito importante nos processos industriais, sendo considerado o coração de um grande número desses processos, e ele é utilizado em diversas áreas. Dentre elas, a gente pode citar a mineração, o petróleo, produtos químicos e farmacêuticos, o tratamento de efluentes, dentre outros. Bem, falando um pouco da diferença agora entre mistura e agitação. Essa diferenciação pode acabar gerando algumas dúvidas entre as pessoas que não são tão acostumadas a trabalhar com essa área e até mesmo para a gente que esteve envolvido ao longo de todo esse processo desde o início, é um pouco complicado distinguir uma coisa da outra. A mistura está normalmente relacionada a duas ou mais fases, inicialmente separadas, que são aleatoriamente distribuídas, dentro ou através uma da outra. Tem-se, então, a mistura de fluidos em vasos agitados, sendo essa uma das operações unitárias mais utilizadas nas indústrias. Aqui, então, como vocês puderam observar no vídeo, tem-se a mistura de vários componentes, por exemplo, na indústria do chocolate, para obter, então, a homogeneização. Então, a mistura é uma operação mecânica que tem como função aumentar a homogeneidade do fluido, sejam eles miscíveis ou não. Ocorre aí a eliminação do gradiente de concentração, de temperatura e também de outras propriedades. Quando se tem a mistura de fluidos ou de sólidos, algumas características devem ser levadas em consideração, pois elas vão influenciar mais nesse processo. Quando se tem a mistura de fluidos, alguns componentes que vão influenciar mais são a viscosidade, a massa específica e também a miscibilidade. Já quando se tem o trabalho de mistura de sólidos, alguns fatores relacionados que são mais importantes são o tamanho, a massa específica, o formato e também a rugosidade desse sólido. A agitação, ela refere-se à movimentação intensa induzida de um material em forma determinada. Tem-se, então, os impulsores giratórios dentro de um recipiente, como é possível observar no vídeo abaixo. E para exemplificar de uma maneira, para deixar um pouco mais clara a diferença entre a mistura e a agitação, vamos pensar, por exemplo, na bolacha recheada, ou biscoito recheado. Aquela porção que compreende o recheio, ela é basicamente constituída de gordura e açúcar.
Pensando agora no método de produção, tem-se então a adição da gordura ao equipamento, e quando tem-se a movimentação, quando está apenas a gordura dentro daquele equipamento, tem-se o processo de agitação. Ali tem apenas constituído uma única fase e apenas está contida a gordura. No entanto, quando se tem a adição do açúcar, passando uma ambulância aqui, desculpa, pessoal. Então, quando se tem a adição do açúcar a esse equipamento, tem-se então a configuração de mistura, pois agora sim tem-se dois componentes que estão sendo adicionados um ao outro e tem como função a ocorrência da homogeneização. Bom, pessoal, agora eu vou comentar sobre alguns exemplos de aplicações de agitadores e de hélices para agitadores. A gente tem dois tipos de agitadores, que é o analógico e o digital. A gente trouxe para exemplificar um dos tipos dos analógicos que existem, que é um que é utilizado para agitar até 6 litros de água e que tem um controle de rotação de 170 a 2.000 rotações por minuto. Ele é só um dos exemplos que tem, por ser analógico, ele também tem outros tipos de agitador que suportam um volume maior e que tem um controle de rotação maior também. O agitador digital, ele tem o mesmo propósito, a mesma finalidade e a mesma função do analógico, porém ele é um pouco mais moderno e tem algumas funções diferentes. Esse em específico é utilizado para agitar até 20 litros de água, ele tem controle de velocidade digital. Porém, mesmo ele sendo esse modelo específico, agitando até 20 litros de água, a gente tem outros modelos que também têm a capacidade de um volume maior. Ele tem algumas diferenças, né, por ser mais moderno, como, por exemplo, ele tem uma exibição da tendência de torque e verifica alguma alteração na viscosidade, né? E também tem algumas configurações, como, por exemplo, ele reinicia automaticamente quando acontece alguma queda de luz, e ele também tem a função de remover o mandril de uma forma que não precise usar ferramentas. Então, isso vai estar facilitando, então, quando a gente vai estar removendo algum frasco com solução ali do nosso agitador. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de hélices para agitadores. Claro que no mercado a gente tem vários tipos de hélices, porque cada um ele tem uma especificidade diferente para cada amostra que tu vai utilizar. Isso vai estar variando da viscosidade, da velocidade que tu vai trabalhar. Essa aqui é um exemplo que é uma hélice de 3 palas, na verdade, lapas, desculpa. Ela tem um modelo com 4 lapas também. E ela gera um fluxo axial e é para processos de amostras com baixa viscosidade e alta velocidade. Esse segundo modelo é a hélice tipo turbina, e ela gera um fluxo axial, e ela é utilizada para processos de amostras com baixa e média viscosidade, com velocidades altas e médias. Essa terceira hélice, ela é a hélice de dissolução, e ela é utilizada quando a gente tem uma solução que ela não é tão fácil de ser homogeneizada. Ela gera um fluxo axial, ela é utilizada para processos de velocidade média e alta, e é para fluidos com viscosidade média e baixa. Essa hélice ela é bem interessante, ela é a hélice de centrifugação, porém ela tem a capacidade de hélices que são dobráveis. Então, isso vai estar facilitando na hora que a gente vai estar colocando um frasco com um diâmetro superior pequeno ali. E quando a velocidade vai aumentando, essa hélice ela vai se abrindo. Então, isso facilita, né, quando a gente quer um frasco com diâmetro menor, a gente colocar, então, no nosso agitador. E ela é para fluidos de baixa viscosidade. Para finalizar as hélices, a gente tem a nossa última, que é a tipo âncora, que é para amostras com alta viscosidade e que atuam em fluxo tangencial e velocidade baixa. Mas qual seria a melhor escolha para a gente usar na nossa maquete, então? A partir desse estudo, a gente acredita que o agitador analógico, ele cumpre completamente os objetivos que a gente tem, que é a floculação do churume. Ele tem um valor muito inferior ao valor do digital, porque aquelas configurações mais modernas, ele é bem mais caro. E como ele tem essa capacidade de ser utilizado até 6 litros de água, de agitar até 6 litros de água, a gente, na verdade, vai utilizar um volume muito menor de churume, então ele cumpre adequadamente com essa função. E a hélice que no estudo a gente achou que seria a mais conveniente seria tipo turbina, e ela tem essa capacidade, então,
de atuar com viscosidade de baixa a média e com velocidade de média a alta. E claro que a viscosidade do churume ela é baixa, ela é próxima da água, porém a gente também adicionar o sulfato de alumínio, então a gente achou que essa seria a mais ideal. Porém, claro que isso aqui é tudo um estudo teórico, a gente não conseguiu colocar em prática por causa da pandemia, isso poderia vir a alterar alguma coisa, talvez a gente utilizar outro tipo de hélice. E juntando esses dois equipamentos, então, a gente vai estar conseguindo cumprir com o objetivo, que é a floculação do churume, e depois ele vai estar sendo posteriormente tratado nas outras etapas de decantação e filtração, para a gente ter a nossa água devidamente tratada. Agora a gente vai mostrar um vídeo do processo de produção de uma das nossas hélices, que é a hélice de dissolução. Só um minutinho, pessoal. Vou compartilhar aqui também um videozinho. Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como são fabricadas algumas de nossas peças. Muita gente manda mensagem perguntando se a gente corta na esmerilhadeira, corta na morsa, corta na furadeira, corta na unha, no facão. Acompanha aqui como é que ela é fabricada. Real time. Vídeo sem edição. A peça que você está acompanhando agora é essa aqui, ó. É esse vetorzinho. Olha a proteção da chapa para evitar contaminação cruzada. A gente não tem corte nem dobra de absolutamente nada com aço carbono. Nós não trabalhamos aqui. Embora a gente tenha muitos pedidos, a gente não atende. Nós só trabalhamos com 304 e 316. Sempre com procedência ambiental. Pronto, esse é o nosso dia a dia aqui. Bem, pessoal, agora eu vou compartilhar a tela novamente, para a gente, então, encerrar a apresentação. A gente queria, com esse vídeo, trazer algo relacionado à produção de algum agitador. No entanto, é um pouco complicado a gente obter esse tipo de informação, mas a gente encontrou esse vídeo bem interessante, mostrando um pouco da produção da hélice, que eu achei bem legal de trazer. Compartilhei com a Carola, também gostou da ideia. A gente trouxe, então, esse tipo, um videozinho curto, mas para que vocês tenham uma noção um pouco melhor de como ocorre a produção, então, de uma hélice. Aqui, no caso, um tipo de hélice apenas a gente mostrou. Bem, aqui estão, então, as referências que foram utilizadas para a elaboração dessa atividade. E nós, em nome da comissão, a gente faz o nosso muito obrigada. E a gente agora está disponível para tirar quaisquer dúvidas, comentários, sugestões, estamos abertos. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.